aprendendo a se fortalecer espiritualmente. O primeiro objetivo dessa palavra, queridos, é apresentar a realidade do mundo espiritual e a importância de se revestir das armaduras de Deus para permanecer firme diante das adversidades. O mundo espiritual, queridos, ele existe, ele é real, ele é tão real quanto eu e você, e muitas vezes, por ser um mundo invisível, nós podemos nos esquecer. E sabendo que existe o mundo espiritual, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus para permanecermos firmes diante das adversidades. Queridos, preste atenção numa coisa, muitas vezes as pessoas dizem assim: eu me sinto fraco, eu me sinto sem forças, eu me sinto incapaz, principalmente diante das adversidades, diante das lutas, diante das provações que a vida possa nos trazer. Mas nós precisamos ter convicção. A palavra nos traz as armaduras que nós precisamos usar. E se estamos usando essas armaduras, precisamos entender que por mais que um homem exterior esteja talvez cansado, esteja então com muitos desafios, o nosso homem interior permanece firme e fortalecido no Senhor. Nós vamos verificar essas armaduras hoje, vamos entender sobre isso. E o segundo objetivo é nos levar a compreender as principais armaduras de Deus e seu significado para que o cristão possa se fortalecer em sua caminhada. Vamos voltar no texto que nós lemos introdutório de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Veja bem o que esse texto vai dizer. Coloca ele para a gente na tela. Estejam atentos. Isso aqui, queridos, é uma palavra de alerta. Ele não diz, fique com medo. Não. Fique ansioso. Não. Fique atento, ou seja, eu estou firme, eu estou bem, mas eu estou atento. Ou seja, você não pode se perder. Quando você está na direção de um carro, você precisa estar em todo momento o quê? Atento. Ah, mas aqui na cidade é super tranquilo. Mas ainda assim você precisa estar atento. Porque pode ter uma criança, pode ter um cachorro vindo à frente, pode vir um carro que está desgovernado, pode vir muitas coisas. Você precisa estar o quê? Ligado, conectado, atento, prestando bastante atenção. Por que eu estou dizendo isso, queridos? E a palavra já nos alerta, estejam atentos, porque é muito fácil nos distrairmos. É muito fácil perdermos de vista a realidade que a palavra nos ensina, principalmente quando estamos passando por diversas adversidades, por momentos desafiadores e momentos dos quais nós vivemos na era atual, queridos. São muitas coisas para nos distrair, para nos chamar a atenção, para tirar o nosso foco, mas precisamos entender que a nossa vida precisa estar alinhada com a palavra e para isso precisamos estar atentos. Estejam atentos e façam mais. Tomem cuidado com seu grande inimigo. Tomem cuidado. Ou seja, não é para pensar que a vida é brincadeira. É para entender que a vida é muito boa. Deus está conosco, Ele está cuidando de nós. Não há o que temer. Não há, porque em nenhum momento estamos sós. Em nenhum momento. Pode até parecer Deus está em silêncio, que Deus está distante, mas é só parecer, porque Ele está presente, e é a sua palavra, nunca vos deixarei, jamais os desampararei, e estarei com vocês em todos os momentos, até o final. E para garantir isso, Ele nos enviou o Espírito Santo, para morar em nós. Sabe, isso é maravilhoso, ou seja, em nenhum momento estamos sozinhos, mas precisamos tomar cuidado, porque nós temos apenas um grande inimigo, e a palavra diz claramente, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar, ou seja, ele está à procura de alguém para poder destruir, alguém quem? Alguém que dê oportunidade, alguém que esteja desatento, alguém que não esteja focado,
alguém que não esteja alinhado com o grande amor de Deus. Sabe, queridos, e nós precisamos entender mais do que nunca, enquanto família, que um dos grandes ataques do mundo espiritual é contra a família. Hoje é um culto da família, um culto em que nós reservamos para ministrar sobre as famílias, e nós precisamos entender que um dos principais ataques atuais do mundo espiritual é contra a família. Nada é por acaso, nada é mera coincidência. Queridos, precisamos estar atentos, porque o mundo espiritual existe, e nós precisamos entender que precisamos guardar a nossa família em oração, em temor, em reverência ao Senhor, e confiando de que Ele está cuidando de nós em todos os momentos. E principalmente lembrar de que o nosso grande inimigo é o diabo, não é a nossa família. Porque muitas vezes, queridos, num pensar que existem muitos conflitos que nós vivenciamos, e principalmente dentro de casa, porque relacionamos diariamente, estamos sempre muito juntos, estamos nos relacionando, então é muito comum que depois de longos anos de casamento, haja um conflito entre os casais, haja um conflito entre pais e filhos, entre irmãos, é comum, mas nós precisamos entender que a nossa luta em nenhum momento será contra a nossa família, mas a nossa luta é no mundo espiritual. Os conflitos da vida muitas vezes parecem ser ataques diretos das pessoas ao nosso redor. No entanto, as Escrituras nos mostram uma perspectiva diferente sobre esses conflitos, abordando a realidade do mundo espiritual. A palavra de Deus nos ensina claramente que a nossa luta não é contra pessoas, mas é no mundo espiritual. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. A palavra do Senhor diz assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou seja, não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Vamos lá, quem tem carne e sangue? Pessoas, nós. E a nossa luta não é contra pessoas. Então vamos retornar. Muitas vezes pensamos que as circunstâncias que nos remetem no dia a dia são ataques pessoais de pessoas. Mas, na verdade, nós não lutamos contra pessoas. Ah, pastor, mas nem vem, eu sei que aquela indireta foi liberada, foi para me atingir. Nossa luta não é contra pessoas. Aquela circunstância que eu vivenciei, talvez no meu trabalho, foi uma intenção daquela pessoa para me prejudicar. A nossa luta não é contra pessoas. Se nós estivermos atentos e nós percebermos, vamos começar a entender que o nosso conflito maior não é contra pessoas, mas é no mundo espiritual, para nos tirar a atenção, para nos tirar o foco. Perceba bem, quando alguém te ataca diretamente, você pensa ser um ataque pessoal, o que acontece? Você transforma, você fica com raiva, você fica angustiado, você começa a falar com as pessoas sobre isso, fulano fez isso, fulano fez aquilo, não é? E as coisas vão acontecendo, e aí você vai ficando mais chateado, mais magoado, e qualquer movimento incerto já é uma situação para que eu possa sentir que o ataque está se intensificando. Mas a palavra nos esclarece com muita força de que nós não lutamos contra pessoas. Estar atento, queridos, é exatamente isso. É entender que no nosso dia a dia,
Nós não lutamos contra pessoas, mas como nós podemos lidar com isso, pastor? Como nós podemos lidar no dia a dia, se nós lidamos com pessoas? É muito simples. Vem um ataque direto, uma palavra ofensiva. Se você pensa que não é uma palavra direta para você, não é um ataque pessoal, mas algo para te tirar a atenção e o foco do Senhor, essa palavra chega, mas não entra para o coração. Amém? Se você tem uma atitude, recebe uma atitude de uma pessoa, de afronta, de ofensa, de apontamento, para tirar a sua atenção, porque é o que acontece, pisa no seu calo. Ou mexe com alguém que você ama, né? As pessoas dizem assim, pode fazer tudo comigo, mas mexe com as pessoas que eu amo, né? Aí, eu não aguento, né? Não tem mais jeito, mas nós precisamos lembrar, não é um ataque pessoal, é a nossa luta no mundo espiritual, e muitas vezes, quando chega, é para nos tirar a atenção, porque quando eu digo, pode mexer comigo, mas não mexe com as pessoas que eu amo, e aí eu começo a abrir o meu coração para sentimentos de revolta, sentimentos de devolver aquele mal que talvez tenha chegado, e muitas coisas começam a acontecer. Isso faz com que as armaduras de Deus, que são parte da minha vida, comecem a ficar frouxas. Aí nós vamos estudar cada uma delas e nos lembrarmos. Quando nós nos recordamos, diante das adversidades da vida, de que tudo que chega não é um ataque pessoal de pessoas, mas o mundo espiritual, nós passamos então a refletir e a pensar de uma forma diferente. Devemos ser mansos e dóceis com as pessoas. É assim. Olha o que a palavra diz em Efésios 4:31. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoem-se como Deus os perdoou em Cristo. Dá para colocar o texto para a gente aí? Efésios 4:31. Percebe, queridos, que nesse texto é muito claro que nós precisamos nos livrar de todo sentimento ruim, amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia e todo tipo de maldade. Nós temos que nos livrar, para que nós possamos ser dóceis com as pessoas. Como minha irmã, como meu irmão, você consegue, mesmo depois de tanta afronta, se manter firme? Não perder a estribeira, né? Assim que as pessoas dizem, porque nós sabemos que não lutamos contra as pessoas. Porque nós aprendemos que precisamos ser dóceis e mansos com as pessoas. Então, se eu estou vivenciando um desafio dentro de casa e a vontade é liberar uma palavra áspera, eu vou me lembrar do que o Espírito me ensina. Eu preciso ser dócil, eu preciso ser gentil. Quando eu quero talvez ter uma atitude diferente daquela que Deus espera de mim, eu vou parar, eu vou refletir, eu vou estar atento. Porque muitas vezes a desatenção naquilo que Deus tem nos ensinado é que nos leva aos poucos a seguir caminhos que não deveríamos. Livrem-se de tudo isso, mas agora sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoem como Deus perdoou em Cristo Jesus. Precisamos ser dóceis com as pessoas, mas corajosos, fortes e decididos contra o diabo e o mundo espiritual, porque eles não têm boa intenção. João 10:10, a primeira parte diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas nos lembra que Jesus veio para nos dar vida, e uma vida que satisfaz, uma vida plena, mas para isso precisamos estar atentos. O texto bíblico deixa claro que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais.
Por isso, é crucial nos fortalecermos e nos revestirmos das armaduras de Deus para vencermos o inimigo. Queridos, tem uma percepção equivocada atualmente de que pessoas que podem lutar no mundo espiritual e serem fortes no Senhor são pessoas com temperamentos muito fortes e a verdade é que a palavra nos diz que as armaduras espirituais vão muito mais além do que o nosso temperamento ou o nosso estilo de ser e existir, mas tem a ver com a postura que tomamos diante das circunstâncias da vida. Efésios capítulo 6, abre a tua Bíblia, no versículo 13, ele nos traz essa orientação. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Vamos lá. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Aqui nós percebemos, queridos, que tem jeito de nos fortalecermos espiritualmente. Para isso, precisamos estar atentos e temos um estilo de vida de acordo com as armaduras de Deus. Então, diante do texto que nós lemos, ele fala o seguinte: quero, de forma didática, organizar as armaduras como a de um soldado, né? Ele começa a dizer, né, que é necessário colocar o cinto da verdade. O cinto da verdade enfatiza a importância de nós vivermos e falarmos a verdade. Se tem algo que pode nos deixar fortes no mundo espiritual, é se nós somos verdadeiros. Eu não sei se você já andou com a calça caindo, ou alguma coisa desajustada, mas o cinto é uma boa ferramenta, um instrumento bom para firmar as calças, é ou não é? E a verdade, ela é assim, ela nos deixa aprumados, ela nos deixa firmes, porque quantas vezes nós deixarmos a verdade de lado, nós ficaremos em maus lençóis, ficaremos desajustados com a vida. Mas tem algo que nos fortalece no mundo espiritual, é viver e falar a verdade. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4:25, abandone a mentira e digam a verdade a seu próximo. Ela fala sobre a couraça da justiça, uma couraça que possa revestir todo o nosso corpo. Ela nos indica sobre a importância de sermos pessoas justas, corretas, dignas diante das pessoas. Busque em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6:33. Então, de tantas coisas que temos que buscar, Jesus disse bem, busque o reino de Deus e a sua justiça. Se nós temos uma atitude justa diante da vida e em todas as situações, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. A palavra fala sobre os calçados ou as sandálias da paz, nos falam sobre a importância de nós vivermos em paz e transmitirmos essa paz como uma mensagem, uma paz com a gente, uma paz com Deus e uma paz com as pessoas. Quando estamos em paz conosco, quando estamos em paz com Deus e quando estamos em paz com as pessoas, estamos sendo fortalecidos
espiritualmente. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. João 14, 27. É a paz que Jesus nos deu. Percebe que até aqui, as armaduras que nos fortalecem para vencermos no mundo espiritual, elas não exigem de nós mudarmos o nosso temperamento, a nossa personalidade, mas nos remete a estarmos alinhados com os valores do reino de Deus. O escudo da fé nos faz refletir sobre a necessidade de mantermos a nossa fé. A fé vem como um escudo. E a palavra de Deus nos ensina, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Quando as adversidades chegam, eu pego o escudo da fé. Quando as coisas parecem que não vai dar jeito, eu pego o escudo da fé. Quando eu penso que não vai dar certo, que as coisas só estão dando errado, só estão dando para trás, não tem mais jeito, eu me lembro de que eu tenho um Deus que faz o impossível, e eu posso apresentar a minha causa ao Senhor, e eu posso crer que Ele existe, e Ele é abençoador daqueles que o buscam, que nós possamos viver nessa fé, amém? A fé, queridos, é um instrumento maravilhoso da parte de Deus, uma ferramenta para nos fortalecer no mundo espiritual. O capacete da salvação destaca a importância de termos a certeza da nossa salvação pela fé em Jesus Cristo. Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. A convicção do nosso coração da salvação em Cristo Jesus. A certeza de que nada poderá mudar essa verdade em mim. É uma força poderosa, é uma armadura poderosa para vencermos no mundo espiritual. Temos a espada do Espírito, que representa a palavra de Deus, e a necessidade de colocarmos a palavra de Deus em prática. A palavra diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Quando temos, queridos, experiência com a palavra, de conhecer a palavra, e mais do que isso, como diz esse texto de Tiago 1:22, colocarmos essa palavra em prática, ela traz uma força tremenda para o nosso interior, essa traz uma força tremenda para a nossa vida, para vencermos toda a batalha no mundo espiritual. Por fim, a oração é fundamental para manter a conexão com Deus e fortalecer a nossa vida espiritual. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Hebreus 4:16. Coloca esse texto aqui para a gente, Hebreus 4:16, é o último texto que nós vamos refletir nessa noite. Perceba, queridos, que para se fortalecer espiritualmente, é necessário coisas básicas: o capacete da salvação, couraça da justiça, cinta da verdade, as sandálias, os calçados da preparação do evangelho da fé, o escudo da fé e a espada do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa.